Oração a Santa Edviges e São Cono para atrair sorte, sabedoria financeira e quitar dívidas urgentes. Você já imaginou receber uma sorte tão grande que parecia impossível? Neste vídeo, apresento uma oração poderosa a Santa Edviges e São Cono que vai além do comum, trazendo um pedido especial para transformar suas finanças, quitar dívidas e atrair sabedoria para multiplicar o que é seu. Fique até o final e descubra como essa intercessão pode abrir portas inesperadas e mudar sua vida para sempre. Não perca essa oportunidade. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho e assim fazer parte dessa família em Jesus Cristo. Vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Santa Edviges, mulher de coragem e caridade, que mesmo em meio às dificuldades mais duras jamais deixou de confiar no olhar atento de Deus, venho humildemente, com todo o peso da minha realidade, buscar tua poderosa intercessão. Sei que conheces as angústias de quem vive preocupado com o amanhã, com as contas que se acumulam, com as oportunidades que parecem escapar pelas frestas dos dias, com os caminhos profissionais que tantas vezes parecem se estreitar quando mais se precisa avançar. E é justamente por saber que estiveste diante de portas fechadas, mas não te deixaste abater, que te clamo com todo o meu ser, pedindo que leves a Deus meu clamor sincero por um novo tempo. Ó São Cono, santo conhecido por tua fama de auxílio repentino e inesperado, patrono daqueles que confiam na providência divina mesmo quando tudo parece perdido, venho buscar tua presença ao meu lado nesta hora em que o mundo profissional me desafia. Que teu olhar recaia sobre mim com intensidade, vendo as lacunas, as dúvidas, os riscos e também as esperanças que carrego no peito. Que tua presença seja como vento bom que atravessa as incertezas e me ajude a encontrar, no meio das circunstâncias, aquilo que se encontra escondido aos olhos comuns, oportunidades que me impulsionem, conexões que tragam novidades, possibilidades que não sejam passageiras. Santa Edviges, mulher que sabia acolher os necessitados e que oferecia abrigo aos que batiam à tua porta, olha por mim agora. Que tua intercessão alcance o coração de Deus e traga respostas que ultrapassem minha compreensão. Que aquilo que hoje parece travado em minha vida profissional comece a se transformar, com decisões acertadas, com contatos justos, com pessoas que contribuam para meu progresso. Que eu consiga enxergar aquilo que precisa ser feito com sabedoria e clareza, e que meu trabalho, minha atuação, minha mente e minhas mãos estejam afinadas com o que é justo, produtivo e recompensador. São Cono, que tantos já reconheceram como aquele que age com rapidez quando chamado, permite que eu também experimente tua presença trazendo dinamismo à minha realidade. Que os caminhos se tornem mais fluidos e que eu seja surpreendido positivamente, sem que seja necessário correr atrás de promessas vazias, mas que as oportunidades cheguem como reflexo de um agir alinhado com a vontade divina. Que aquilo que estava oculto me seja revelado, que aquilo que parecia travado se libere, e que eu saiba como me posicionar, como agir, como responder e me destacar sem precisar ultrapassar ninguém, apenas cumprindo meu papel com verdade. Santa Edviges, que cuidaste daqueles que não tinham como pagar suas dívidas, intercede por mim, para que eu consiga prosperar com dignidade, para que meu trabalho me permita construir estabilidade, segurança e tranquilidade. Que aquilo que hoje parece pouco se transforme em abundância. Que meus talentos sejam reconhecidos no tempo certo, e que, onde eu estiver, surjam convites, propostas, caminhos prontos para serem trilhados com segurança. Que nada seja frágil ou ilusório. Que eu esteja no lugar certo, com as pessoas certas, diante de oportunidades que valham a pena. São Cono, conhecido por abrir portas e atrair possibilidades, apresenta minha realidade diante do Altíssimo. Que ele veja minhas intenções, meu preparo, minha entrega e me permita receber, em retorno, aquilo que transforme minha história financeira. Que eu tenha condições de alcançar resultados sólidos, que me tragam tranquilidade e me afastem de preocupações. Que o dinheiro que vem às minhas mãos seja multiplicado de maneira correta, justa, e que ele encontre, em minha vida, um propósito que vá além do acúmulo, sendo instrumento para dar estabilidade, criar condições e permitir que eu não me limite,
mas avance. Santa Edviges, intercede por mim junto a Deus para que meu nome seja lembrado em lugares que tragam crescimento. Que eu seja notado, valorizado, chamado. Que minhas qualidades saltem aos olhos daqueles que têm poder de decisão. Que entrevistas, reuniões, propostas, parcerias, todas tragam retornos significativos. Que minha presença profissional não passe despercebida e que eu consiga deixar, em tudo que fizer, uma marca de excelência, ética e inteligência. Que nada que me enfraqueça permaneça, e que toda influência negativa se afaste definitivamente de meus caminhos. São Cono, santo das causas que muitos consideram improváveis, age em meu favor com tua intervenção celestial. Que o inesperado me beneficie. Que o acaso se transforme em direção. Que acontecimentos me levem a lugares onde minha carreira seja alavancada. Que negócios surjam do nada. Que portas se abram quando parecerem fechadas. Que conversas casuais se tornem contratos. Que eu seja lembrado, chamado, convidado a participar, a liderar, a receber aquilo que é compatível com tudo que posso realizar. Que não haja perdas injustas. Que nada que me pertença seja levado por má intenção, inveja ou confusão. Santa Edviges, que teu nome ecoe diante do trono de Deus com o meu pedido. Que eu possa viver um tempo em que a prosperidade se manifeste de maneira clara. Que cada manhã traga um indício de mudança. Que cada noite traga descanso sem angústia. Que minha mente encontre soluções com rapidez. Que nada seja demorado além do necessário. Que o tempo trabalhe a meu favor. Que as portas que eu não via sejam abertas e que as pessoas certas encontrem meu caminho. Que minha profissão seja fonte de alegria, segurança e resultado. Que meus planos encontrem solo fértil e se concretizem com estabilidade. São Cono, permite que minha trajetória não dependa apenas de esforço humano, mas que seja marcada por aquele toque divino que muda tudo. Que os obstáculos que hoje parecem grandes não resistam à intervenção de Deus. Que eu avance com leveza, sabedoria e bom senso. Que minhas decisões me levem ao lugar certo. Que a escassez fique no passado e que eu me permita viver uma nova fase, onde a fartura seja real e onde cada conquista tenha reflexo direto em minha paz interior. Que nada me atrase, que nada me distraia, que eu saiba escolher, agir e colher o melhor resultado. Santa Edviges e São Cono, intercedam juntos por mim. Que neste momento, enquanto rezo, as realidades comecem a se movimentar. Que este clamor não fique no silêncio. Que haja resposta. Que eu saiba quando agir, quando esperar, quando aceitar, quando recusar. Que tudo em mim se alie com o que vem do alto, e que a sorte divina se manifeste. Que a mão de Deus esteja sobre minha vida financeira e profissional com decisões certeiras, caminhos livres e frutos concretos. Que minha vida encontre o rumo certo, e que os próximos meses tragam boas notícias, colheitas justas e dinheiro em abundância. Santa Edviges, mulher temente a Deus e sensível à realidade daqueles que lutam por uma vida digna, conhecida por acolher com generosidade e por se manter firme mesmo diante das maiores dificuldades, peço, com a alma exposta, que interceda por mim neste instante. Santa que soube lidar com dívidas e necessidades sem perder a esperança, ouve este apelo vindo de quem anseia por uma reviravolta real em sua vida financeira, algo que traga estabilidade, tranquilidade e oportunidade de respirar. Que teu olhar, que nunca se desviou daqueles que sofrem, esteja agora voltado para mim, com compaixão e sabedoria, pois carregue em meu íntimo um desejo intenso de mudança, não por vaidade ou vaidade, mas pela legítima necessidade de transformar minha realidade com algo que vá além do comum. Ó São Cono, cujo nome corre por bocas que já experimentaram o inesperado, o improvável, o inacreditável, santo invocado nos momentos em que tudo parece se alinhar de forma surpreendente, dirige teus olhos para minha vida. Que tua presença espiritual se aproxime de mim neste instante em que tudo parece estar à espera de um sinal, um acontecimento, uma chance que transforme completamente o curso da minha vida financeira. Que tu, que és conhecido por agir sem demora, intervenhas por mim diante do trono de Deus,
abrindo espaço para que surjam vitórias inesperadas em minhas mãos, principalmente por meio dos jogos, sorteios e apostas em que confio na chance legítima de virar minha história. Santa Edviges, compreensiva com a dor de quem vive preso à escassez, mulher que soube cuidar de si e dos outros mesmo sem recursos materiais abundantes, intercede para que algo grandioso aconteça em meu caminho. Que meus olhos se cruzem com os números certos, que minha escolha, em meio a tantas possibilidades, seja guiada de forma certeira e surpreendente. Que o que parecia apenas uma tentativa ganhe nova dimensão. Que o que parecia distante se aproxime com impacto. Que aquilo que muitos chamam de acaso, para mim, seja manifestação clara de intervenção divina. São Cono, conhecido por fazer com que aquilo que era improvável se torne realidade concreta, ouve o clamor que vem do mais fundo da alma. Que eu receba um sinal que não passe despercebido, que minhas mãos estejam sobre a decisão certa no momento certo, que a sorte ultrapasse a lógica humana e me alcance de forma direta. Que os números escolhidos por mim ou por sistemas automáticos se tornem, por intervenção divina, instrumentos de uma mudança radical. Que eu veja diante de mim o improvável se realizar, que o espanto pela surpresa se transforme em gratidão silenciosa e real. Santa Edviges, cuja vida foi marcada por sabedoria e compaixão, coloco diante da tua presença a fé de quem não desiste, mesmo depois de muitas tentativas. Que as apostas feitas com intenção limpa e coração confiante se tornem canais pelos quais a abundância me alcance. Que não haja erro em minha escolha, que o acaso seja favorável, que a probabilidade me sorria. Que, mesmo diante da multidão de outros jogadores, meu nome esteja entre os poucos que são tocados por algo grandioso, inesperado e libertador. Que meus olhos contemplem o impossível se tornando concreto diante de mim, com sinais incontestáveis da mão de Deus abrindo espaço para um novo tempo. São Cono, chamado por tantos como Santo da Sorte, aquele que muitos reconhecem como presença rápida nas causas financeiras, atua junto ao Altíssimo neste momento em que preciso de algo além do previsível. Que minhas apostas não sejam apenas jogadas, mas instrumentos do céu. Que haja intervenção real sobre os bilhetes preenchidos, sobre as escolhas feitas com fé, sobre cada combinação que faço, mesmo sem entender os desígnios maiores. Que a surpresa venha com impacto positivo. Que, diante dos resultados, eu seja tomado por um espanto bom, por uma alegria que me cale por dentro, por um entendimento de que algo maior decidiu agir a meu favor. Santa Edviges, mulher que enfrentou tempos duros com dignidade e determinação, guia minha vida neste desejo justo de superar a limitação material. Que eu saiba usar com consciência cada valor que porventura vier às minhas mãos. Que o dinheiro que surgir de maneira surpreendente encontre em mim alguém que sabe direcionar, planejar, construir. Que nenhuma quantia se perca em meio à ansiedade, mas que tudo seja canalizado com inteligência para aquilo que trará paz, estabilidade e segurança. Que eu viva um tempo onde a ansiedade dê lugar à confiança, onde o medo ceda espaço ao sossego, onde o desespero seja substituído por fé tranquila. São Cono, intercessor daqueles que veem nos jogos uma esperança legítima, que tua presença me acompanhe quando estiver diante de escolhas que podem transformar minha vida. Que meus olhos saibam reconhecer o momento certo, que minhas mãos se dirijam para a opção correta, que eu esteja completamente alinhado com aquilo que Deus deseja liberar em minha vida por meio da sorte. Que não seja preciso forçar circunstâncias, pois tudo acontecerá com naturalidade e clareza. Que, quando o resultado chegar, eu saiba que não foi por insistência ou desespero, mas por uma graça recebida com gratidão e respeito. Santa Edviges e São Cono, juntos, neste instante, façam ecoar diante de Deus esta intenção que carrego com tanto desejo: viver um tempo de sorte tão extraordinária que chegue a parecer improvável. Que eu experimente algo tão impactante que minha vida mude de forma definitiva. Que meu nome esteja nos registros dos premiados, dos escolhidos, daqueles que, mesmo sem saber o dia ou a hora, foram alcançados por algo que só pode ser explicado como intervenção divina. Que, ao olhar para trás, eu reconheça que este momento de oração foi o início de tudo. Que o antes e o depois fiquem marcados,
não por acaso, mas por bênção. São Kono, que tua presença me acompanhe nos momentos em que eu estiver diante de mais uma tentativa. Que o desânimo não me tome. Que eu não perca o senso de fé. Que as derrotas passadas não sirvam de amarras. Que eu siga com leveza, com esperança viva, com o olhar voltado para o alto, na certeza de que o impossível já não me assusta, pois acredito no agir divino. Que cada aposta, por mais simples que pareça, seja tratada com atenção celestial. Que o dinheiro, instrumento que tanto pode libertar quanto aprisionar, venha às minhas mãos como ferramenta de realização justa, e que eu saiba lidar com ele com inteligência e cuidado. Santa Edviges, intercede para que minha vida financeira se transforme por completo. Que dívidas sejam quitadas, que preocupações se calem, que eu veja diante de mim novos caminhos se formando sem ruídos. Que a sorte me alcance de maneira clara e inquestionável. Que eu não precise justificar nada, pois o resultado falará por si. Que meus dias ganhem uma nova cor, e que minha história carregue, a partir daqui, um novo capítulo onde a sorte tenha nome, data e testemunho. Que aquilo que hoje parece impossível, amanhã esteja nas minhas mãos. Que aquilo que me falta seja suprido com abundância. Que aquilo que me angustia seja apagado por um novo começo cheio de alívio e gratidão. São Kono e Santa Edviges, peço com fé viva e olhar voltado para o alto, que uma sorte tão grande me alcance, que não reste dúvida de que o céu decidiu agir. Que minhas mãos recebam aquilo que já estava preparado. Que as vitórias venham. Que o inesperado se materialize. Que minha realidade mude. Que meu testemunho se torne exemplo daquilo que Deus pode fazer quando se une fé, confiança e o clamor de corações sinceros. Santa Edviges, que mesmo diante de limitações nunca deixou de amparar os que nada tinham, que conheceu o peso da escassez e ainda assim encontrou caminhos para acolher e dar dignidade a quem já não tinha esperança, que tua presença seja agora como luz diante da escuridão financeira que se tornou parte dos meus dias. Que tua sabedoria alcance este instante em que me encontro com dívidas me cercando, com cobranças que perturbam a paz, com compromissos que não se encerram, com contas que se acumulam como muralhas diante dos meus passos. Que teu coração, sensível à realidade de tantos que perderam o controle sobre suas finanças, compreenda a urgência deste pedido, que não nasce da ambição, mas da necessidade legítima de respirar em meio ao sufoco. Ó São Kono, cuja fama corre entre os que já não sabem mais para onde olhar, santo conhecido por agir com velocidade nas situações onde o tempo se torna inimigo, acolhe também este clamor que carrego no silêncio dos dias em que o que entra não cobra o que sai, em que o que ganho não cobra o que é cobrado, em que o que tento não dá conta de sustentar o que se espera de mim. Que tua intervenção chegue até mim como chuva inesperada num deserto, fazendo com que aquilo que parecia perdido comece a tomar outro rumo. Que o impossível financeiro, que tantas vezes parece intransponível, seja tocado por algo que venha do alto. Santa Edviges, tua história está marcada por generosidade e clareza de propósito. Que essa mesma lucidez alcance meu entendimento e me conduza com firmeza por um novo caminho, onde as dívidas deixem de ser um peso insuportável e passem a ser resolvidas, uma a uma, com sabedoria e justiça. Que eu consiga negociar, quitar, finalizar compromissos antigos, apagar cobranças, restabelecer meu nome, minha paz, minha liberdade de escolha. Que aquilo que hoje me sufoca, amanhã seja apenas lembrança de uma etapa superada. Que os cobradores deixem de ter espaço em meus pensamentos. Que eu consiga responder a cada cobrança com a tranquilidade de quem já tem os recursos certos. São Kono, conhecido por favorecer aqueles que buscam respostas urgentes no campo financeiro, faz com que minha realidade encontre portas onde antes só havia paredes. Que os recursos certos venham até mim, que a oportunidade que tanto aguardo surja de maneira clara, que o dinheiro apareça, que as soluções sejam apresentadas. Que eu tenha discernimento para tomar decisões justas, que saiba o momento certo de agir, que nenhuma precipitação coloque em risco o que pode ser finalmente resolvido. Que as dívidas que me assombram com ligações, notificações e avisos deixem de comandar meus pensamentos e minhas noites.
Santa Edviges, olha por mim com teu coração de serva fiel e intercede por uma mudança real em minha vida financeira. Que cada pendência tenha fim, que cada valor em aberto encontre meios reais para ser quitado. Que eu saiba lidar com tudo isso com calma e coragem. Que a vergonha que muitas vezes se instala diante da cobrança seja substituída por serenidade. Que minha mesa deixe de ser lugar de contas vencidas e passe a ser símbolo de estabilidade e paz. Que meus dias deixem de ser marcados por medo e ansiedade financeira e passem a carregar a leveza de quem sabe que tudo pode ser resolvido quando a providência divina age. São Cono, aquele que é lembrado por trazer viradas inesperadas, permite que eu também experimente essa reviravolta. Que meu nome seja retirado de listas de inadimplência, que minha situação junto a bancos, credores e empresas se normalize, que cada parcela vencida seja substituída por pagamentos realizados com segurança. Que eu não dependa de favores nem fique à mercê de humilhações. Que eu consiga olhar nos olhos de qualquer pessoa com tranquilidade, sem me sentir inferior por não ter conseguido pagar no tempo esperado. Que os erros cometidos com dinheiro sejam corrigidos com equilíbrio, e que minha nova conduta financeira reflita uma fase de estabilidade sólida e definitiva. Santa Edviges, que teu exemplo me inspire a buscar aquilo que é justo e possível. Que minha renda aumente de maneira constante e segura, que surjam novas fontes, novos caminhos, novos canais pelos quais o dinheiro possa chegar com consistência. Que eu saiba lidar com cada quantia com responsabilidade, mas também com coragem para resolver o que já se arrasta tempo demais. Que nenhum valor que me pertence se perca. Que nada me atrase. Que nenhuma distração me afaste do foco. Que as escolhas futuras não repitam os erros do passado. Que eu consiga organizar cada conta, cada dívida, cada pendência, com inteligência e firmeza. São Cono, que tantos reconheceram como aquele que não deixa o fiel desamparado quando tudo parece fechado, acompanha-me neste desejo justo de superar a crise financeira. Que eu não dependa de sorte apenas, mas de direcionamentos concretos. Que a ajuda venha, que o inesperado me surpreenda positivamente, que haja sim alguma intervenção que me leve além do que hoje enxergo. Que a prosperidade não seja apenas promessa distante, mas realidade em minha casa, no meu trabalho, nos meus ganhos. Que tudo que hoje me tira o sono seja substituído por tranquilidade constante. Santa Edviges, quando tantos não sabem nem por onde recomeçar, tua presença se torna guia. Que assim também seja comigo. Que a fé me impulsione. Que o medo não se instale. Que a insegurança não me paralise. Que cada passo seja dado com firmeza. Que eu consiga renegociar o que for necessário, que as portas que antes pareciam fechadas se tornem acessíveis. Que minha vida encontre um novo fluxo financeiro. Que meu nome seja respeitado. Que minha palavra seja valorizada. Que eu me sinta capaz de construir uma realidade diferente daquela que me sufoca hoje. São Cono, intercessor de quem acredita mesmo sem provas visíveis, ajuda-me a enxergar os primeiros sinais dessa mudança. Que oportunidades surjam por onde menos espero. Que pessoas certas me procurem com ideias, trabalhos, parcerias ou negócios que tragam retorno verdadeiro. Que minha intuição seja afinada com as decisões que preciso tomar. Que cada pequeno resultado se multiplique. Que eu saiba o valor de cada centavo e, ao mesmo tempo, consiga sonhar sem medo com quantias maiores. Que o dinheiro venha com estabilidade, sem confusão, sem embaraços, sem perigos ocultos. Que nada me falte. Que nada me desestabilize. Santa Edviges e São Cono, que vossa intercessão chegue a Deus com clareza, com a verdade do que estou vivendo, com o clamor silencioso de quem já cansou de tentar sem resultado. Que agora seja diferente. Que este momento de oração se torne marco de uma virada. Que daqui para frente tudo comece a tomar outro rumo. Que minhas palavras não se percam no ar, mas sejam ouvidas. Que a misericórdia divina se manifeste com poder. Que cada compromisso vencido receba uma resposta justa. Que eu veja o dia em que minha carteira não trará mais medo, mas estabilidade.
Que minha conta bancária pare de oscilar para baixo. Que o dinheiro venha, permaneça e seja bem administrado. Que a fartura me alcance. Que a paz que vem da liberdade financeira seja minha realidade, não mais uma meta distante. Santa Edviges, que mesmo entre castelos e bens materiais nunca se deixou cegar pelo brilho passageiro do mundo, mas manteve o olhar fixo na providência divina, escuta esta oração feita com sinceridade e com o coração voltado ao céu. Tua história, marcada por decisões certeiras e por sabedoria diante daquilo que muitos tratam com desequilíbrio, é exemplo claro de que a vida pode encontrar um ponto de equilíbrio entre o que se tem e o que se busca. Que a tua presença espiritual neste momento seja como um sopro de entendimento sobre tudo o que tenho vivido. Que a tua intercessão conduza cada uma das minhas escolhas financeiras para que o dinheiro não seja motivo de angústia, mas ferramenta que permita realizar, organizar, amparar e viver com tranquilidade. São Cono, tantas vezes lembrado como aquele que transforma situações sem saída em caminhos de solução surpreendente, olha com atenção para a realidade que me cerca. O dia a dia exige decisões rápidas, lida com recursos que nem sempre são suficientes, e impõe pressões que drenam a calma. Que a tua presença inspire uma nova forma de administrar tudo que chega às minhas mãos. Que eu saiba reconhecer oportunidades antes que escapem. Que eu consiga entender quais portas devem ser cruzadas e quais devem ser deixadas para trás. Que minha mente esteja desperta, alerta, sensível aos sinais que indicam direção segura e abençoada. Santa Edviges, intercede para que os dons que me foram dados sejam canalizados com inteligência. Que eu consiga ver, de forma clara, onde estão as reais possibilidades de progresso financeiro. Que minha atitude diante do dinheiro seja pautada por responsabilidade, mas também por coragem. Que não haja medo travando ideias. Que não exista culpa ou desorganização interferindo nas decisões. Que cada atitude tomada se transforme em resultados concretos. Que as sementes que forem plantadas sejam acompanhadas de sabedoria. Que a colheita venha no tempo certo, nem antes nem depois, mas exatamente no momento em que a necessidade se encontra com a bênção. São Cono, cuja fama atravessou gerações por causa de acontecimentos inexplicáveis e vitoriosos, que tua intercessão alcance o trono de Deus neste instante em que busco, com humildade, uma sorte diferente daquela que se repete nos dias comuns. Que algo novo se apresente. Que o inesperado não traga medo, mas alegria. Que uma virada aconteça e mude de vez a minha relação com o dinheiro. Que o que hoje está escasso passe a ser abundante. Que as ideias que estavam esquecidas ganhem força. Que o trabalho que parecia repetitivo traga reconhecimento e rendimento. Que os projetos que ainda não saíram do papel encontrem campo fértil para se manifestar. Que tudo que estiver ao meu alcance ganhe um impulso novo. Santa Edviges, que tua presença seja uma ponte entre o céu e a realidade. Que nada do que me confunde continue obscurecendo minha visão. Que os enganos do passado não tenham mais voz nas decisões atuais. Que as experiências difíceis sirvam apenas de base, não de prisão. Que eu saiba diferenciar o que parece bom do que realmente é. Que meus olhos estejam atentos. Que minha intuição não seja abafada pela pressa. Que os acordos sejam claros. Que as negociações tragam benefício real. Que o tempo investido em qualquer ação traga de volta resultados justos. Que tudo que chega a mim encontre espaço organizado e propósito verdadeiro. São Cono, ajuda-me a enxergar o valor do que já tenho, mas também amplia meu olhar para aquilo que ainda posso alcançar. Que as limitações deixem de ocupar espaço no meu pensamento. Que a comparação com os outros desapareça. Que a autossabotagem perca sua influência. Que a inveja de terceiros não encontre brecha. Que eu consiga erguer a cabeça, andar com firmeza e olhar para os horizontes com confiança. Que nenhuma derrota passada defina meu presente. Que nenhuma palavra negativa me impeça de sonhar. Que minha vida financeira não dependa apenas de horas trabalhadas, mas também de decisões sábias, de conexões certas, de ideias criativas e resultados positivos. Santa Edviges,
Guia meus pensamentos para que sejam produtivos. Que eu encontre paz ao lidar com o que antes me causava receio. Que eu saiba dizer não quando necessário, mas também aceite o sim quando ele significar crescimento verdadeiro. Que o dinheiro não seja mais um peso nem motivo de tensão. Que ele chegue com constância. Que se multiplique com ética. Que permaneça em minhas mãos o tempo necessário para cumprir seu propósito. Que circule de forma abençoada entre minha vida e a vida dos que me cercam. Que nunca falte. Que nunca se perca. Que nunca corrompa. São Kono, leva até Deus este pedido de sorte que não vem do desespero, mas da confiança. Que a sorte se apresente como resposta, não como ilusão. Que os pequenos sinais deixem de passar despercebidos. Que as escolhas que antes pareciam comuns se mostrem, mais à frente, como marcos importantes. Que os encontros que eu tiver sejam com pessoas alinhadas com minha missão. Que os negócios realizados tenham propósito justo. Que os lucros sejam limpos. Que as vitórias venham sem necessidade de pisar em ninguém. Que minha vida comece a se expandir de forma equilibrada, respeitando meus limites, mas me levando para patamares mais altos, onde o medo já não encontre morada. Santa Edviges, que tua vida simples e dedicada inspire minha caminhada. Que eu tenha foco. Que meus dias deixem de ser consumidos por distrações. Que minha rotina tenha espaço para pensar com clareza. Que minha mente esteja leve, mas atenta. Que as ideias criativas não sejam descartadas por medo do desconhecido. Que a ousadia ande junto da prudência. Que o silêncio traga entendimento. Que o tempo seja usado com inteligência. Que os recursos não escapem por descuido. Que o dinheiro seja tratado com seriedade, mas sem peso. Que a liberdade financeira comece a se tornar realidade, não um sonho distante. Que a paz interior esteja conectada ao que ganho, ao que administro, ao que compartilho. São Kono, grande intercessor daqueles que confiam mesmo sem provas visíveis, inspira a mudança que tanto preciso. Que a sorte me alcance com força e não passe por mim sem deixar frutos. Que o inesperado seja bem-vindo. Que cada passo que eu der em direção a algo novo seja marcado pela presença de Deus. Que eu me afaste de ciladas, de falsas promessas, de atalhos perigosos. Que minha intuição esteja afinada com os sinais celestes. Que o dinheiro não sirva para esconder vazios, mas para realizar aquilo que dá sentido. Que eu veja frutos reais, constantes e suficientes. Santa Edviges e São Kono, juntos neste pedido que nasce do desejo verdadeiro de mudar a própria vida com dignidade e sabedoria. Que Deus ouça por meio de cada palavra aqui pronunciada. Que esta oração não seja esquecida. Que a vida que levo hoje não se repita amanhã da mesma maneira. Que cada erro seja superado. Que o passado não determine mais os passos. Que os ventos mudem. Que a sorte me acompanhe. Que a sabedoria seja constante. Que o dinheiro venha em quantidade justa, em momentos certos, por caminhos lícitos. Que minha casa conheça estabilidade. Que meus olhos vejam abundância. Que o futuro traga segurança. Que cada manhã se inicie com clareza e cada noite termine com gratidão. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.